Olá, investidor. Eu sou o Felipe Martins Silveira e vou dar início a mais uma edição das recomendações em vídeo da Coinvalores, como sempre pelo cenário macro. Na última semana, o mercado permaneceu atento às notícias da Ásia e Estados Unidos, além do andamento do ajuste fiscal por aqui. Começando pelo cenário interno, o andamento da aprovação no legislativo das MPs que dificultam o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários continuaram a ajustar o cenário político. Na Câmara, não sem alguma confusão, a votação aprovou o texto base da MP 664, que agora segue rumo ao Senado, e a medida, assim como as outras MPs, são muito importantes para corrigir o rumo da política fiscal, antes expansionista, e manter o grau de investimento do país. E apesar da disputa para se livrar do ônus político em torno das medidas, os acordos tecidos pela equipe econômica e pelo articulador do governo, Michel Temer, têm apresentado resultados. Vale destacar também o final da temporada de balanços do primeiro trimestre por aqui, que trouxe um número bem díspares entre as empresas, mas com um sentimento geral mais no campo negativo. Na China, assim como vinha sendo antecipado pelo mercado, o governo anunciou novos estímulos monetários, como o corte da taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais, indo para 5,1%, e da taxa de depósitos, que foi a 2,25%. As medidas anunciadas deixam claro um esforço bem contundente do governo para suavizar a desaceleração da sua economia, que tanto a produção industrial quanto a inflação de abril, que vieram na semana passada, trouxeram números corroborando para esse cenário de necessidade de estímulos. Já nos Estados Unidos, divulgaram indicadores de mercado de trabalho, varejo e produção industrial, todos de abril, que um apanhado geral também vieram abaixo das expectativas, reafirmando também a visão que a elevação da taxa de juros por lá possa ser postergada. Na zona do euro foi divulgado o PIB do bloco do primeiro trimestre, que apresentou variação positiva de 0,4%, denotando até certa recuperação, sobretudo das economias de França e Alemanha, com 0,6% e 0,3% de alta, respectivamente. Essa semana, o calendário macro fica mais ameno, apesar do cenário político, que continua por aqui beirando caótico. Por aqui temos a divulgação da taxa de desemprego de abril e o IPCA 15 já de maio, que apesar das expectativas nada animadoras, não devem trazer ganho de volatilidade para a Bolsa. Nos Estados Unidos, teremos novos discursos de presidentes regionais dos FEDs e novos indicadores do mercado de trabalho, ou seja, para não perder o costume, mais uma semana com o timing de elevação da taxa de juros em foco, sobretudo pelo mercado de trabalho ainda em recuperação e a persistente inflação próxima de zero. Na zona do euro, a gente tem divulgação de PMI de serviço industrial em composto já de maio, onde espera-se continuidade do cenário de lenta recuperação. Por fim, na China, a produção industrial de maio deve contribuir para pautar a expectativa quanto a novos estímulos. E na falta de indicadores de peso por aqui, a gente espera que os avanços da equipe econômica no ajuste fiscal devem continuar no foco do mercado, influenciando bastante a nossa bolsa. O Bruno Piagentini vem a seguir com as recomendações de empresas para essa semana. Eu fico por aqui, uma ótima semana e bons negócios. Olá, investidor. Dando sequência aí ao cenário macroeconômico passado pelo Felipe e na expectativa de bons negócios para essa semana, temos recomendação de 5 exposições, sendo elas Tractibel, Fibria, Banco do Brasil, Locamérica e JBS. No caso de Tractibel, na última semana, a ANEEL declarou que deve apresentar uma proposta até o final desse mês para atenuar os impactos do risco hídrico que vem afetando o custo das geradoras. Segundo o diretor-geral da agência, Romeu Rufino, a proposta não deve mexer nos passivos já acumulados para o setor, mas sim minimizar os impactos daqui para frente. Mesmo sem maiores detalhes de qual será a medida, nós entendemos que essa é uma sinalização positiva para o setor de geração. Além disso, um ponto importante é que a Tractibel mantém boa posição financeira para fazer frente às oportunidades que podem surgir no mercado, tanto no que diz respeito a fusões e aquisições, quanto com relação aos próximos leilões. No caso de Fibria, a companhia anunciou que o projeto de Três Lagoas 2 foi aprovado em reunião de conselho, que deverá contar com um investimento aí de 7,7 bilhões de reais e acrescentará 1,75 milhões de toneladas de celulose à capacidade da companhia no final de 2017. Nós entendemos que o projeto deve favorecer o atendimento à demanda asiática, além de tornar a companhia ainda mais competitiva. No caso de Banco do Brasil, os resultados foram um pouco decepcionantes, mas o banco paga dividendos de 45 centavos por ação, que dá um dividend yield de 2%. Então a recomendação é de compra somente para o investidor aproveitar essa distribuição e depois sair do papel.
Os pontos que não gostamos dos resultados foram o aumento das despesas com PDD e a diminuição do retorno sobre patrimônio líquido. No caso de Locamérica, os resultados do primeiro trimestre superaram nossas expectativas, principalmente com relação ao ritmo de vendas de seminovos e a contenção de despesas operacionais, que se traduziram em maior geração de caixa. Nós entendemos que os papéis se encontram bastante descontados em bolsa, o que configura uma oportunidade bastante interessante. Já no caso de JBS, a empresa reportou forte resultado no primeiro trimestre e nós consideramos que ainda existem potenciais ganhos de sinergias das diversas empresas adquiridas em 2014, devendo acentuar os ganhos de produtividade e rentabilidade nos próximos exercícios. Mesmo com a valorização em 2015, os papéis devem continuar a refletir essa melhora operacional, sobretudo nos Estados Unidos e no segmento de alimentos processados na América Latina. Então essas foram as nossas recomendações. Eu fico por aqui e para maiores informações acesse o nosso site e curta a nossa página no Facebook. Até a próxima!